Bom dia, mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus. O texto de hoje é Marcos, capítulo 7, versículo 24 a 30. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, pelo privilégio da vida que o Senhor nos dá a cada manhã. Obrigado por mais essa manhã que o Senhor nos despertou. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Que teu Santo Espírito agora nos ilumine para entendermos o que vamos ler. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Então vamos ler aqui, a partir do versículo 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que lhe expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Então, essa passagem aqui tem algumas coisas interessantes que a gente pode interpretar mal, né? Ainda mais se a gente for lendo os textos paralelos, né? Por exemplo, Mateus 15, né? Em Mateus 15, ainda se acrescenta mais uma frase que Jesus falou, né? Que ele disse: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, mostrando aí como se aquela mulher tivesse excluída das bênçãos que ele veio trazer ao mundo, né? E somente os israelitas, os judeus, né? Que poderiam se beneficiar. Mas aos poucos, a gente entendendo, que se dedicando, né? O Espírito Santo vai iluminando, a gente vai entendendo melhor. Primeiro, Jesus estava com preconceito em relação àquela mulher. Tipo, inicialmente, será que Jesus estava realmente com preconceito em relação àquela mulher, excluindo ela realmente das bênçãos? Será que foi que ela o convenceu de algo mais tarde, com o procedimento dela? Ou se Jesus já estava com a intenção de ajudá-la desde o início? Ou será que Jesus já não foi para aquela região com esse interesse? Algumas explicações aqui. Versículo 27 fala assim: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Esse deixa primeiro dá a entender que existe um segundo, né? Então, mesmo que Jesus de alguma forma tivesse excluindo aquela mulher, né? Assim, não estou dizendo que ele estava, né? Mas mesmo que se ele estivesse, né? Mas ainda assim deixava uma esperança para ela, né? Porque ele disse: Deixa primeiro, dando a entender que existe um segundo, né? Então, e da mesma forma também, quando ele falou: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, que a gente vai ver que havia, em certo sentido, uma prioridade naquele momento, que era para os judeus, realmente. Né? Em Mateus 10, também a gente fala, né? Quando ele enviou os seus discípulos, né? Para ele ir primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em Romanos
em Romanos 1, né, 16, quando fala da salvação, fala: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, existia sim uma ordem, uma prioridade, mas essa prioridade não excluía os outros povos, né? Como, no caso, Deus tinha escolhido, né, uma nação, né, desde o início. E essa nação não foi para ser a única a ser salva, mas para ser um instrumento de salvação das outras nações, né? Por exemplo, quando Deus falou para Abraão, ele disse: neles serão benditas todas as famílias da terra, né? Então, ele não foi o único escolhido para ser salvo, ele foi escolhido para ser instrumento de salvação para todas as nações da terra, e assim também a sua descendência. Então, também quando a gente lembra da profecia das 70 semanas que eu falei, né, que se cumpriram ali, quando Jesus disse: o tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, essas 70 semanas fala que o Messias, quando viesse, ia fazer uma aliança durante uma semana com, com muitos, né? Então, muitos interpretam essa aliança com muitos, né, que o Messias iria fazer, a aliança com Israel. Desde o do ano do seu batismo até o ano 34 depois de Cristo, né? A atenção da igreja de Cristo e da igreja seria voltada principalmente para Israel. E isso não impedia de que pessoas de outras nações fossem salvas, curadas, durante esse processo, mas a grande maioria das pessoas que passaram a compor a igreja nesse período foram realmente de judeus. Então, havia sim uma prioridade no sentido temporal ali. Mas Jesus, ele não queria restringir a salvação somente para os judeus. Tanto que se fosse isso, né? Se esse fosse o objetivo de Jesus, nós não estaríamos nem falando sobre essa passagem hoje, né? Porque a Bíblia não teria chegado a nós, né? Então a gente pode ver ao longo do Novo Testamento várias citações dos apóstolos, dos escritores bíblicos, né? Mostrando que Deus não faz acepção de pessoas, né? Que a salvação é para todos, né? Então, e tudo isso veio de quem? Começou com quem? Com Jesus, né? A igreja veio de Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. Então, Jesus jamais teve a intenção de limitar a salvação a um povo só, limitar os privilégios do evangelho a um povo só. E agora vamos falar um pouquinho mais, buscar um pouquinho mais, né? Quando ele falou aqui sobre, usou essa palavra cachorrinhos, né? Alguns podem achar duro, né? Porque um cachorro era considerado impuro, né? Comedor de carniça, né? Mas quando usa cachorrinho, né? Pode se referir a filhotes, né? Usando uma palavra mais assim, mais carinhosa, né? E se referir aos cachorros domésticos, aos cachorros do lar, né? Que eram tratados de uma forma especial, diferenciada, né? E mesmo assim, né? Mesmo assim, Jesus não estava excluindo, né? Aquela pessoa, aquela mulher nas bênçãos, né? Por quê? Porque os filhinhos, né? Não são só os filhinhos que comem, né? Tem também os cachorrinhos que também são alimentados, né? E Jesus, ele, acima de tudo, ele era um mestre, um professor, né? Primeiro aqui fala que ele não queria que ninguém soubesse, né, que ele estava ali, né? Essa foi a percepção de Pedro que passou para Marcos, né? Então aqui assim ficou registrado. Mas acredito eu que Jesus, sendo onisciente, né, ali não usando da sua onisciência, mas em comunhão com o Pai, né,
que ele sempre estava orando, né? O pai sempre lhe dava ali as coordenadas, né, do que ele devia fazer. Então, usando-se, né, da sua comunhão com o pai ali, ele já tinha um propósito ali. O primeiro propósito era ensinar os seus discípulos. Ele foi naquele lugar com o intuito de ensinar os seus discípulos, porque ele precisava, né, de lugares, de ter momentos só com os seus discípulos para ensinar, né? Ele estava preparando a sua igreja, né? Eles eram ali os precursores da sua igreja, né? Então, e só que esse episódio com a mulher justamente foi parte do seu ensino. Ele queria ensinar os seus discípulos justamente a não ter esse preconceito, né? Não ter essa barreira em relação às pessoas de outros povos. Então, aquela mulher, ela era uma cananeia, né? Então, ao longo do Antigo Testamento, a gente vê, né, essa região, esse povo, né, como inimigo de Deus, né? Então, a gente vê no sentido negativo, né? E agora, Jesus atende, né, ao pedido dessa mulher. E a forma como Jesus inicialmente tratou aquela mulher foi toda uma estratégia para ensinar, para que os discípulos sentissem na pele como era rude, como era frio a forma como o povo judeu tratava os gentios, né? Especialmente dessa região. Então, quando Jesus demonstrou ali um certo desprezo, né, entre aspas, né, em relação à mulher, quando ele usou aquela frase, não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel, e quando ele usou a palavra cachorrinho, né, e tudo mais, os discípulos sentiram um pouquinho ali a dureza de Jesus, mas ao mesmo tempo eles sabiam que Jesus não era assim. Ele já tinha falado várias vezes, né, que ele veio para salvar todos que o buscassem, né. Então os discípulos conheciam o caráter de Jesus, eles estavam vendo que algo não estava muito coerente, né, ali. Então Jesus estava ensinando, né, mostrando primeiro a forma errada, né, a forma do preconceito, da barreira racial, étnica, né, que havia, né, que até hoje ainda existe, né, e que os judeus praticavam muito naquela época, né, contra os gentios em relação ao evangelho, né. Até Pedro, né, sendo um dos discípulos, né, ele tinha essa noção errada, né. Jesus teve que mostrar uma visão a ele, né, que ele não devia considerar os gentios imundos, né, impuros, né. Então, Jesus deu oportunidade para aquela mulher, ele já conhecia, né, o que ia acontecer, ele deu oportunidade para aquela mulher mostrar que fora de Israel existia fé, fora de Israel existia humildade, existia pessoas necessitadas do Evangelho e pessoas que acolheriam com muito mais avidez o Evangelho do que os próprios judeus a quem Jesus veio primeiramente dar as boas novas. Então, foi uma grande lição para os discípulos, né, que eles jamais esqueceriam, né, e iria incentivar eles cada vez mais a lutar contra o preconceito, né, e levar o evangelho para todas as raças, né. Então, quando Jesus começou a tipo levantar barreiras, né, entre ele e a mulher cada vez mais decidida a ser atendida por ele, ela foi usando argumentos, né, e assim ficou muito clara a fé daquela mulher, a humildade e como era coerente ajudar ela, né? Como era coerente atender o seu pedido. Veja só, quando ele disse que não era bom, né? Que os cachorrinhos comessem primeiro, deixasse as crianças, né? Aí ela bem pensou, bom, se ele está me considerando como um cachorrinho, mas pelo menos é um cachorrinho que está embaixo da mesa. Pelo menos é um cachorrinho que vive na casa. Então, é um cachorrinho diferenciado, não é um cachorro de rua, não é
um cão desprezível. É um cachorrinho que tem direito pelo menos às migalhas, porque se tem toda criança quando come deixa cair mais migalhas, né? E os cachorrinhos estão lá para comer as migalhas. Então, eu quero pelo menos essa migalha, né? Então, veja só o tamanho da fé dessa mulher e da humildade, né? Ela não se deixou desanimar, né? Ela estava decidida, ela tinha um objetivo, né? Que era a cura da sua filha. E ela não se deixou desanimar, né? Pelas palavras de Jesus. E Jesus sabia de tudo isso, né? Ele não foi rude de coração, né? Ele estava ali oportunizando, né, a fé daquela mulher ser revelada, né? Muitas vezes acontece isso conosco, né? Então Jesus, sendo um professor, sendo um mestre, ele usou ali uma técnica para ensinar, né, seus discípulos e deixar essa lição para nós na palavra de Deus, né? E outra coisa, olha só o tamanho da fé dessa mulher. Jesus iria fazer um grande milagre, curar a sua filha, que estava. Tem uma leitura paralela que fala, né? Estava miseravelmente endemoniada. Então a filha dela estava, né, ali sendo muito afligida. Era um poder demoníaco forte, né? Que estava ali se apoderando da sua filha. Então, era um milagre grande que Jesus iria fazer, e ainda seria à distância, né? A sua filha não estava ali. Ela veio apenas representar a sua filha perante Cristo, né? Interceder por sua filha, mas a sua filha não estava ali. Então, iria ser um milagre, né, grande e à distância. Mesmo assim, ela usou, né, a palavra migalha, ou seja, isso que você vai fazer para mim é apenas uma migalha do que você pode fazer. Então, por isso ele falou, né? Na leitura de Mateus ele fala, né? Grande é a tua fé, né? E aqui na leitura de Marcos ele fala, por causa desta tua palavra podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Então, aquela mulher demonstrou uma fé que talvez nem Israel seria fácil de encontrar, né? Porque um milagre tão grande que Jesus iria fazer, ela considerou como migalha, né? Mostrando que ela tinha totalmente, ela tinha fé que Jesus poderia totalmente curar a sua filha, né? E aquilo não seria nada para ele, seria coisa simples, né? Coisa fácil para ele. Então aí aqui nós aprendemos, né, a lição, né, de que mesmo fora de Israel, ou posso falar que mesmo fora da nossa igreja, né, mesmo fora da nossa religião, existem pessoas de fé, pessoas a quem Jesus veio salvar. Então, somos nós que criamos barreiras, né? Somos nós que criamos muros, né? Mas Jesus permitiu todo esse episódio, ele agiu daquela forma, né? Foi aparentemente rude, né? Com aquela mulher, né? Para oportunizar, ser revelada a fé dela, né? E ficasse esse exemplo para nós, né? De que não devemos criar barreiras, né? Para o evangelho. Aí hoje, né? Depois disso, né? Os discípulos aprenderam com essa lição, com outras histórias, né? De pessoas não judias, né? Que foram curadas, atendidas por Jesus, né? E aí os apóstolos eles começaram a pregar, o evangelho se expandiu para todas as nações do mundo, né? Chegou até nós, né? E hoje nós podemos ainda ter preconceito, né? De religião, né? Existem pessoas não cristãs, existem pessoas não protestantes, pessoas pagãs mesmo que creem em outros deuses e tudo mais. A gente pode achar que essas pessoas não são dignas ou que elas nunca aceitariam, né? E cada dia ele vai nos surpreendendo, mostrando, né, o seu poder. Por exemplo, hoje pessoas de outras religiões têm sonhos, né, com Jesus, né?
e acabam aceitando a Jesus, acabam buscando o Evangelho, se convertendo, né? E mostrando que existem pessoas fora, né, do cristianismo que estão ávidas para receber essa palavra, né? Que jamais devemos limitar o poder de Deus e as bênçãos de Deus na vida de ninguém. Amém? Então vamos orar. Obrigado, nosso Deus, por mais essa lição. Que o Senhor nos abençoe cada dia a cumprir, Pai, a nossa missão, sem criar barreiras, sem limitar o Teu poder, Senhor, porque Tu vieste salvar a todos. Nos ajuda a cada dia a entender, Pai, as lições que às vezes parecem enigmáticas, mas que estão disponíveis a todos aqueles que tiverem o coração aberto para ouvir, Senhor, o que o Teu Santo Espírito tem a falar, a explicar, Senhor. Obrigado por tudo. Dá-nos um bom dia. Fica conosco. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.